Em abril, nova série de mensagens Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. E vamos receber a terceira mensagem dessa série. Graça transbordante. Nós estamos falando sobre um tema muito importante para a igreja, que nós chamamos de graça irresistível. É uma série que nós tratamos da graça que chegou até nós por intermédio de Cristo Jesus. Nós sabemos que graça é o favor imerecido, mas isso é muito pouco, é muito raso para tudo aquilo que a graça representa nas nossas vidas. E hoje eu quero falar com vocês sobre a graça transbordante. Porque essa graça, ela transborda. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 5. Quem não viu, a Raquel e o Danilo estão aqui com a gente também. Romanos 5, verso 20 e 21. A lei foi introduzida para a transgressão, para que ela fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? E eu quero orar com vocês, eu vou descer, porque quero orar com vocês aqui, porque a graça tem nos alcançado. E eu quero honrar aqui uma pessoa nessa manhã, que foi alcançada por essa graça, e tem vivido debaixo dessa graça. E por essa graça. Vem cá, Socorro. Quem não conhece a Socorro, eu brinco com a Socorro, e quando a Socorro está subindo aqui a rampa, e ela sobe, irmãos, e ela não cansa não. Eu falo que eu vou soltar o cachorro para ela ir bem rápido. A Socorro. Vamos ficar em pé? Em Romanos 13, a Bíblia fala, honra a quem honra. Aqui está Socorro. Há 30 anos, ela sofreu essa enfermidade, ela não tinha isso, ela não nasceu assim. E ela recebeu o seguinte diagnóstico, um que eu recebi também, que ela não viveria muito tempo. Ela ia ficar vegetando numa cama, talvez, né? Só que essa graça, que nós entendemos como um favor imerecido, alcançou a vida da Socorro. E fazem 30 anos, e ela serve ao Senhor. Ela está aqui todo culto. Ela participa de tudo. A célula é na tua casa ainda, Socorro? É na casa da Socorro, ela tem uma célula. Essa é a graça que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Amém? Vamos orar para que o Senhor, que nós possamos também desfrutar dessa graça. Como a Socorro tem desfrutado. O diagnóstico foi assim, não vai viver muito tempo. E se viver, vai vegetar. E ela vem aqui louvar o Senhor por essa graça. E você vem também? Eu venho louvar o Senhor por esta graça. Que às vezes nós não fazemos menção, não fazemos
imaginamos o tamanho dessa graça. Mas a Socorro tem esse tamanho. Foi lutas, mas consegui. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém. Aleluia. Amém. O rei Ezequiel, ele deu 15 anos de vida, né? A mais. Para mim, ele me deu 30. Então, eu glorifico o nome de Por enquanto, né, Socorro? Você vai a 120, por que nem eu. né? Mas ainda vou mais. Vamos a 120. Pai, Pedi para ele deixar eu criar meus filhos, né? Só isso. Na hora da enfermidade, ele ofereceu, deixa eu criar meus filhos que precisam de mim. Estou cuidando dos meus netos já. essa é a graça, gente. Essa é a graça. Vamos aplaudir o Senhor por essa graça. E essa graça que nós alcançamos por intermédio de Cristo Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou. E a cada dia tem, Senhor, nos alcançado. Por isso, ensina-nos, Senhor, a desfrutar da Tua graça, Senhor, que vem sobre nós através de Cristo Jesus. E nós Te honramos, Senhor, Te damos glórias por esta graça maravilhosa, em nome de Jesus. Obrigado, Socorro. Vamos lá. Outra oração para toda a igreja orar pela Zona Norte, aqui muitos precisam alcançar essa graça também. Tem muita gente que está precisando, um vizinho nosso está precisando que a gente ore por ele para alcançar aquilo que nós alcançamos, que é a graça, né? Que eles têm esse prazer de alcançar a graça também de Jesus, né? Tá? Então vamos orar. Senhor, nos capacita e que o Senhor nos capacite, cada um de nós, para falar da graça do Senhor. Para nosso vizinho, nosso irmão, e toda a Zona Norte seja alcançada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Socorro. Eu digo que a Socorro me inspira de vir aqui ver ela todo, e ela vem de ônibus e ela vai de ônibus. Viu? Dá para a gente ficar pensando um pouquinho, não? Aí, ó, tá vendo que bênção? Olha lá, olha que bênção. Ó, e Nair e Manuel que estão levando e buscando a Socorro. Mas quando eles não podem, a Socorro vem de condução. É para a gente pensar, não é não? Entendeu? Amém. Irmãos, essa graça que alcançou a minha vida, a sua vida, a vida da Socorro, nós muitas vezes não valorizamos o tamanho dessa graça. Não, o que é graça? É um favor imerecido, tá bom. Mas não é só isso. Deus arquitetou todo um plano, um projeto divino para que a graça chegasse até nós. Porque a graça estava em Jesus. Jesus veio com graça e verdade até nós. A graça veio dele. E Deus procurou um meio para que essa graça transbordasse dele para nós. Houve todo um plano arquitetado, Gustavo, desde a criação do mundo. Em Gênesis 1:1, a Bíblia diz que o Senhor criou os céus e a terra. Ele criou tudo o que há nos céus e na terra. E eu queria agora que você imaginasse o seguinte: vamos fazer uma viagem, que a gente estivesse naquele tempo lá, quando Deus criou, e Deus falasse assim para nós: olha, eu dou poder para vocês criarem um mundo perfeito. E eu queria que vocês, agora, junto comigo, fechassem os olhos, imaginassem esse mundo perfeito que Deus criou, com toda a perfeição. Se você e eu tivéssemos esse poder dado por Deus de criar um mundo perfeito, o que você colocaria ou retiraria do mundo? Quem fala? Quem quer falar? O que você colocaria no mundo que você queria que tivesse no mundo ou não tivesse no mundo? Quem quer falar? Mais amor, menos violência, que mais?
sem maldade, sem traição, sem guerras, sem fome. Que mais? Boa, gostei. Mais comunidade da graça. Bacana. Que mais? Sem violência. Sem doenças. Com mais amor pelo próximo. Que mais? E desse lado aqui, o Bruno. Isso é uma praga mesmo. Sem barata, sem mosquito da dengue. Que mais? Menos racismo, ou nenhum racismo. Sem corrupção, Manu. Que mais? A gente podia ficar aqui o dia todo falando sobre isso, né? E é exatamente esse o mundo que Deus criou. Um mundo perfeito. Não havia fome, não havia doenças, não havia carência de nada, não havia morte. Não havia nada disso. E ele fala assim, e viu que era tudo muito bom. Então vamos imaginar o padrão de Deus. Quando ele fala, e viu que era tudo muito bom, é porque era muito bom. Era um mundo perfeito. Só que infelizmente, o pecado entrou por conta da desobediência de Adão. Em Gênesis 3:6, o homem desobedeceu a ordem de Deus e trouxe para o mundo o pecado, que não existia, não havia pecado. Condenando a si mesmo e a todos os seus descendentes à separação de Deus. O pecado fez isso. E aí piorou um pouco mais, porque aí o pecado se torna uma lei, a lei do pecado e da morte, condenando toda a humanidade à separação de Deus. Era necessário que uma lei organizasse tudo isso. Não havia uma lei concreta, divina, que organizasse tudo isso, que trouxesse à luz o pecado do homem. Então Deus, em Êxodo 20, entrega a Moisés os 10 mandamentos. Uma lei perfeita, divina, que veio diretamente de Deus, para trazer à luz a transgressão do homem, o pecado do homem. Veja que era necessário, como não havia uma lei concreta, uma lei que organizasse as coisas ali, o pecado ficava encoberto. Era necessário colocar luz sobre isso. Então vem os 10 mandamentos, em Êxodo 20, para colocar luz e trazer à luz a transgressão do homem, da humanidade. Homem, quando eu falo homem e mulher, gênero. E isso causou, condenando toda a descendência de Adão à separação de Deus. Irmãos, Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Ele não tem como compactuar com o pecado. E a lei veio mostrar isso. Mas, como uma lei divina, perfeita, poderia ser cumprida por uma humanidade imperfeita. Imperfeita por causa do pecado. Como poderia uma lei, sendo ela perfeita, agora ser cumprida por pessoas imperfeitas? Imperfeitas. De maneira nenhuma isso poderia acontecer. Era impossível ao homem cumprir a lei perfeita, sendo imperfeita.
E a gente está falando aqui da graça. E como a graça chega até nós. Deus, na sua infinita misericórdia e amor por nós, envia Jesus. Em João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e veio habitar entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí entra a graça. A lei não poderia ser cumprida, porque é uma humanidade imperfeita, deformada por causa do pecado, e o Pai, pelo amor que tem por nós, envia Jesus Cristo para morrer por nós, nos reconciliar com Deus e derramar sobre nós essa graça abundante, essa graça que nos trouxe aqui de manhã, essa graça que trouxe socorro aqui, essa graça que cura, que liberta, que transforma, que nos enche do Espírito Santo dele, essa graça que traz a abundância de Deus sobre nós, que nos concede, Senhor, dádivas que Ele tem para cada um de nós, a condição de recebermos, Senhor, por causa dessa graça. E essa graça vem por Jesus, e Ele é cheio de graça e de verdade, e essa graça começa a transbordar, e vai transbordando dele para nós, e vai transbordando dele para nós, e nós vamos sendo cheios dessa graça, e essa graça começa a aparelhar nas nossas vidas coisas que nós não imaginamos, não sabemos, nem pensamos, e essa graça vem, e vai nos enchendo, vai transformando, vai curando, vai salvando. Portanto, irmãos, essa graça é abundante, é transbordante, de maneira que eu não consigo imaginar o tamanho dessa graça nas nossas vidas. E eu creio que você também não vai conseguir imaginar o tamanho dessa graça. Quando você vê um pecador, um reles pecador, salvo, transformado, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, é só pela graça, irmãos, é só pela graça, não é por força, não é por conhecimento, não é por autoridade, mas é por graça que Ele tem feito, que tem chegado a mim e a você, de graça, mas teve um preço caro, um preço que Jesus pagou por nós naquela cruz, e muitas vezes nós não valorizamos tudo isso. É graça, é de graça mesmo, não tem valor, mas Jesus pagou o preço que você e eu deveríamos pagar, porque aquela cruz não era dele, era minha, era sua, e ele pagou o preço por essa graça para que chegasse até nós. Irmãos, o Evangelho é tremendo, o Evangelho traz as boas novas de Cristo. Olha, eu tenho boas novas para vocês. A graça que eu trouxe, que eu era cheio dessa graça, estava cheio dessa graça, agora eu passo para vocês, transbordo para vocês, e essa graça mudará a vida de vocês, como tem mudado a cada dia, a sua vida, a minha vida, por conta dessa graça Ele tem mudado. E para a gente encerrar e orar, irmãos, aí vem a salvação. Efésios 2, 8 e 9 fala assim: porque pela graça, irmãos, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie nelas. É pela graça que nós somos salvos. Jesus pagou o preço para que essa graça chegasse até nós, para que por essa graça nós sejamos salvos, libertos do pecado, livres do pecado, para viver uma vida santa, justa, uma vida abundante no Senhor, livre do pecado, para adorar a Deus. Essa graça veio para nos salvar, nos libertar das garras da lei, do pecado e da morte. E hoje nós somos livres, irmãos, vivemos livres de maneira livre, porque essa graça nos alcançou através de Cristo Jesus, que pagou o preço por mim e por você. E essa graça está entre nós, nesta manhã, quando nós vamos embora, quando as coisas vão bem, quando as coisas também não vão bem. Mas essa graça que transbordou de Jesus vem sobre nós e alcança, e
e nós falamos de Jesus, e nós honramos a Jesus, adoramos a Jesus, porque essa graça um dia nos alcançou através dele. Portanto, irmãos, vamos dar valor a essa graça, porque não é de graça. Custou muito caro, Gustavo, custou caro, porque Jesus pagou o preço naquela cruz por nós, para que essa graça da qual nós desfrutamos hoje, de forma livre e abundante, chegasse até nós. Mas foi necessário um preço alto, preço de sangue, que ninguém de nós poderia pagar. Mas Ele pagou o preço, para que nós pudéssemos desfrutar da graça dEle, porque Ele veio cheio de graça e de verdade. Por isso nós agora, libertos do pecado, do poder do pecado, cheios da graça do Senhor, podemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, já preparou para nós desde a fundação do mundo. Sabia que Ele preparou bênçãos para nós desde a fundação do mundo, desde o ventre da mãe Ele já preparou bênçãos, Ele já conhece cada um de nós pelo nome, e Ele preparou para nós bênçãos, para cada um de nós, está escrito, está reservado desde a fundação do mundo, mas era necessário ficarmos livres do pecado, o pecado que é uma barreira, que impede de nós recebermos tudo aquilo que Ele tem reservado para nós, mas por conta de Jesus Cristo e da graça que vem com Ele, e é dEle, Ele transborda para nós, e nós agora somos livres e prontos para receber tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Amém? Vamos ficar em pé que eu quero orar com vocês nessa manhã. Irmãos, essa graça abundante que tem nos alcançado, tem transformado as nossas vidas. Cada um de nós aqui é testemunho vivo da graça que o Senhor tem operado em nós e através de nós, porque essa graça precisa transbordar agora de nós para outras pessoas que não conhecem a Jesus, transbordar para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos, até para os seus inimigos, não importa. Essa graça é para todos, desde que eu creia em Cristo e na cruz, e passe por essa cruz, porque não há graça sem passar pela cruz. Para receber a graça, para desfrutar da graça, eu preciso passar pela cruz. É necessário, irmãos, é necessário, porque alguém cheio de pecado, cheio de morte, não pode reinar para a vida. Mas quando eu recebo essa graça, eu creio em Jesus Cristo, Ele transforma a minha vida, eu passo por essa cruz, recebo a graça, e aí sim, eu posso desfrutar de tudo aquilo que Ele já preparou para mim e para você, desde a fundação do mundo. Amém? Nada é por acaso, irmãos. Não imaginem que é sorte, que é acaso, que olha, aconteceu porque tinha que acontecer. Não, está escrito, e Jesus veio para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Está escrito, receba a palavra, receba a graça, e viva debaixo dessa graça. Romanos 6,14, diz assim: o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa graça abundante, essa graça que vem de Cristo, que vem dele, e é dele e para ele. Por isso nós te louvamos, Senhor, e damos uma salva de palmas a ti, Senhor, te agradecendo pela tua graça, Pai, te agradecendo pela tua graça, Pai. Bendito Deus, obrigado por essa graça que nos alcançou, Senhor, e nos salvou, e nos transformou, nos tirou das garras da lei, do pecado e da morte. Dê a mão para os seus irmãos, pode fechar os corredores, fecha os corredores. Nós precisamos, irmãos, aprender a desfrutar dessa graça. Se eu não der o devido valor para essa graça, eu não consigo desfrutar dela. Eu acho que é só um acaso, eu acho que é só algo que acontece. Não é, irmãos, é algo muito maior, é algo muito maior. Deus
fez todo um projeto, um plano, arquitetou um plano perfeito para que hoje nós estivéssemos aqui nessa manhã, para honrar a Ele, glorificar o nome dEle, Gustavo, e desfrutar da graça dEle. Tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida é pela graça, Gustavo. Tudo aquilo que Ele tem dado para você é pela graça. Receba pela graça. É graça, não é merecimento, não é obra, não é força, não é conhecimento intelectual, não é riquezas, nem bens, é pela graça. Tudo que Ele tem feito é pela graça, irmãos. Eu estou aqui de pé nessa manhã pela graça, você também. É pela graça que o Senhor tem cuidado de nós, e eu louvo a Deus por essa graça. Amém? Amém. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essa graça maravilhosa que nos alcançou por intermédio de Jesus Cristo, Teu Filho, que pagou um preço alto naquela cruz, para que nós aqui nesta manhã pudéssemos desfrutar da Tua graça. Senhor, ensina-nos a desfrutar da Tua graça, a cada dia experimentarmos, Senhor, uma porção nova da Tua graça, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a nos guiarmos pela Tua graça, vivermos pela Tua graça, vivermos através da Tua graça, Senhor, porque a Tua graça, Senhor, nos basta, a Tua graça nos basta, Senhor. Por isso, Senhor, ajuda-nos para que possamos, Senhor, viver de maneira digna desta graça, Senhor, crendo. Aumenta, Senhor, a nossa fé, multiplica, Senhor, a nossa fé, e derrama, Senhor, da Tua graça sobre nós, sobre o Teu povo, que pode desfrutar da Tua graça, Senhor. Não são todas as criaturas, mas nós, o Teu povo, os Teus filhos, podemos desfrutar da Tua graça, Senhor. Por isso, Pai, ensina-nos, Senhor, a desfrutar e andar, Senhor, por essa graça, não por nossas próprias forças, mas pela Tua graça, porque a Tua graça, Senhor, é que nos basta, é a Tua graça que nos basta, Senhor. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos por essa graça maravilhosa, essa graça transbordante, Senhor, que vem sobre nós, que veio, Senhor, através de Cristo Jesus, quando Ele pagou o preço naquela cruz, e nós Te damos graça, Senhor, por isso Te louvamos, Senhor. E hoje, Senhor, somos livres para Te adorar. Outrora andávamos presos, amarrados pelo pecado, escravos do pecado, mas agora vivemos para Deus, livres para Te adorar, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa graça. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos por esse tempo, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E você que está em casa, nós Te agradecemos pela Tua participação conosco, mas domingo que vem esteja conosco aqui. A gente quer abraçar você, abençoar a sua vida. Vem, traga seus filhos, vizinhos, amigos. Vai ser uma bênção. Obrigado pela participação de vocês. Um bom domingo. Deus abençoe a todos nós aqui e aí também. Amém? Deus abençoe. Vamos celebrar a graça do Senhor? Temos palmas. Domingo abençoado para todos e sua família.